Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos nesta noite. Seja engrandecido o teu nome em toda a terra. Declaramos que tu és santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Campo Grande está cheia da glória do Senhor. O Brasil está cheio da glória do Senhor. Essa é a nossa declaração. Tu és o Senhor de toda a terra. Tens o domínio sobre todas as coisas. Te agradecemos, ó Pai, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Te agradecemos, ó Pai, pelo Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que nos guia e nos dirige em toda a verdade. Seja engrandecido o teu nome, ó Pai, em toda a terra, em o nome de Jesus. Diga amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Antes de você se assentar, nós vamos orar pelos enfermos. Quantos creem que Deus cura? O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não nos movemos por sentimentos, nós não nos movemos por aquilo que nós ouvimos simplesmente, nós nos movemos por fé. Aprendemos que Deus, Ele não responde simplesmente às necessidades das pessoas. Deus responde aonde a fé se expressa. E aqui é a nossa expressão de fé. Estamos reunidos no nome de Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que na cruz do Calvário atraiu sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados. A Bíblia diz que o Satanás, o ladrão, ele veio com a missão: roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Satanás tem uma missão: roubar, matar, destruir. Mas Jesus veio com um propósito: dar vida e vida em abundância. A Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, desmantelar as obras do diabo. Nós vamos profetizar vida. Aqui temos um pedido de oração de um filho de um pastor que está internado. E se você precisa de uma cura, ou conhece alguém que precisa de uma intervenção divina, você vai poder apresentar diante de Deus. Então coloque a mão sobre o seu coração. A oração da fé, ela pode muito em seus efeitos. A oração do justo. Pai, no nome de Jesus, entramos diante do teu santo trono com louvores e adoração. E agora nos posicionamos em fé para frustrar os desígnios de Satanás contra a vida do Igor. Estão frustrados os planos das trevas. Agora caia por terra. E eu chamo agora o Espírito de vida. Igor, receba agora o Espírito de vida. Todos aqueles deste lugar que precisam de uma intervenção divina, recebam o toque do Senhor, recebam o toque do Espírito, sejam curados, sejam libertos, em o nome de Jesus. Pai, oramos por aqueles que nos assistem pela internet. Deus, que os lares sejam alcançados pela presença do Teu Espírito, que cada casa, cada lar, ó Deus, receba a visitação da Tua glória. Te agradecemos, ó Pai, pelos milagres, em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Temos quase que uma multidão lá atrás em pé. Mas vocês que estão em pé, eu creio que a minha oração é que o Espírito de Deus derrame sobre vocês uma porção dobrada. E que vocês suportem um pouquinho aí. Deus vai dar vigor para vocês se manterem em pé. Se vocês quiserem depois se assentar aqui no altar comigo, não tem problema não. Se tiver aí algum jovem ousado, intrépido, corajoso, solteiro que deseja casar, bonito, cheiroso, pode vir para cá. Temos ali uma arquibancada, dá para completar aqui por enquanto. Então pode vir, enquanto eu estou dando essa oportunidade para você, pode vir para cá. Temos os lugares ali reservados para o pessoal do coral, porque eles chegaram aqui bem cedo. Primeiro que todos, e eles sempre ensaiando, então nós reservamos um lugar para eles. E algumas pessoas podem perguntar: poxa vida,
mas para que tantos lugares reservados? É para o coral, porque eles pagaram um preço, investiram tempo, ensaio, treinamento, aperfeiçoamento. Então eles vão poder estar ali sentadinhos. Eles nos conduziram à presença do Senhor através do louvor. Vamos dar um aplauso, Senhor, pelos músicos, pelo coral, pelos ministros de louvor. Glória a Deus. Olha só, o que nós estamos celebrando? Nós estamos celebrando a festa de Hanukkah. E alguém pode dizer, mas isso não é uma tradição judaica? Não, não é uma tradição judaica, é muito mais que isso. Por que nós celebramos Hanukkah? Jesus, ele esteve numa festa como esta em Jerusalém. E Hanukkah sinaliza milagre. Hanukkah é a festa da dedicação, é a festa das luzes. Isso é extraordinário poder entender o propósito desta celebração. Nós celebramos Hanukkah porque o nosso Deus, ele gosta tanto de festa, tanto de festa. E a Bíblia diz que para cada pessoa que se converte, cada pecador que se arrepende, tem uma festa no céu. Então todo dia tem festa no céu. E a gente não faz festa na terra todos os dias. Então a gente celebra festas de vez em quando. É verdade que a nossa vida agora é uma festa. Rebeca canta a canção da Mariana. A minha vida. Nananana. Depois que nós nos convertemos, a nossa vida verdadeiramente é uma festa. Tem guerra, tem luta, tem vento, tem tempestade, tem tsunami, tem terremoto, tem maremoto, mas é uma festa. Diga, minha vida é uma festa. Então nós estamos aqui celebrando Hanukkah, é a festa da dedicação. Quando você lê a história do povo chamado Macabeus, que era uma família dentre as famílias de Israel, que eles eram como que guardiões dos princípios e velavam pela palavra de Deus. Jerusalém invadida por Antíoco Epifânio traz toda a cultura grega e fecha o templo, contamina o altar, sacrificando um animal imundo sobre o altar, coloca dentro do templo um deus chamado Zeus, e não havia mais festa e celebração em Jerusalém, em Israel. Olha, imagina viver assim. O povo da aliança, o povo que foi chamado por Deus, separado por Deus, para oferecer sacrifícios diários a Ele, estavam proibidos de celebrar festa e até de oferecer sacrifícios. Israel vivia dias assim, debaixo do domínio, da regência e da influência grega. Mas esta família, conhecedora dos princípios, das leis, dos estatutos, não se conforma. Mike Murdock disse assim: olha, se você não tem uma ira sobre alguma coisa, aquilo não muda. Você vai levando e relevando. Mas quando você se ira contra alguma coisa, pode acontecer mudança. E esta família decide não se submeter a esta regência que estava dominando sobre Jerusalém e sobre todo Israel. Uma família apenas. Então eles se levantam, se revoltam e estabelecem uma guerra e retomam o templo, retomam a cidade, e aí vai começar o tempo da dedicação. Aquilo que tinha sido contaminado no altar vai ser descontaminado, vai ser purificado. Os utensílios, e vai acontecer um milagre chamado milagre das luzes. A menorá tinha que permanecer acesa e ela estava apagada. Não havia azeite suficiente. E encontraram apenas um frasquinho de azeite que podia manter aquela lâmpada acesa por algumas horas. Mas vai acontecer um milagre. Uma porção tão pequena de azeite pôde acender todo o candeeiro e a luz resplandecer por muitos dias. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito. Nós começamos a nossa caminhada, a nossa jornada com Jesus, recebemos a revelação da salvação e vamos recebendo luz e entendimento para vivermos a plenitude do propósito de Deus na terra.
Então nós estamos celebrando a festa de Hanukkah, a festa da dedicação, e todas as trevas serão dissipadas, e a luz perfeita de Deus vai resplandecer no teu interior. As cadeias da pobreza, as cadeias da miséria, as cadeias da ruína serão quebradas na sua vida. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eles não faz parte da natureza de Deus o pecado. O pecado fere, macula a santidade de Deus. Assim também como não faz parte da natureza de Deus a pobreza, a miséria e a ruína. Não faz parte da natureza divina. Deus ama de paixão o pobre, mas Ele abomina a pobreza, a miséria e a ruína. Deus ama de paixão o pecador, mas Ele abomina o pecado. Deus ama de paixão pessoas doentes, enfermas do corpo e na alma, mas a doença, a enfermidade definitivamente não faz parte da natureza divina. Você pode crer nisso e dar um amém por isso? Não faz parte definitivamente. E alguém pode dizer assim: então por que existem milhares e milhares de pobres? Por que Deus não faz alguma coisa? Deus faz num ambiente onde tem fé. Se não houver fé, não há manifestação de Deus. A fé, ela é expressada pelo ato da obediência. O contrário da fé não é a dúvida. O contrário da fé não é a dúvida. O contrário da fé se chama desobediência. Porque aquele que crê, ele obedece. Ele obedece. Nós estamos aqui para celebrarmos esta festa, nessa perspectiva profética, sermos alcançados por esta luz que se chama Jesus, para que todas as trevas do nosso coração sejam quebradas, e que verdadeiramente nós desfrutemos da plenitude do preço que Ele pagou por nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é uma chamada para nós nos apresentarmos diante dEle, mesmo que tenhamos sido traumatizados durante o decorrer da nossa vida, quem sabe no decorrer deste ano, você foi alcançado por algum tipo de trauma. Talvez você se encontre como Mefibosete se encontrava em Lodebar, no lugar distante, no lugar da insignificância, fora tirado do palácio por causa de uma guerra e um conflito, e traumatizado de ambos os pés, vai morar em Lodebar. O meu lugar e o teu lugar não é distante do palácio. O meu lugar e o teu lugar não é em Lodebar. O nosso lugar é em Jerusalém, ali diante do rei. É interessante, porque quando Mefibosete foi transportado de Lodebar para Jerusalém, se colocou uma mesa, e ele se assenta à mesa. E quando ele se assenta à mesa, juntamente com as outras pessoas que estavam ali diante do rei, ninguém mais vai perceber a sua debilidade e a sua deformidade. Quando nós nos assentamos à mesa, diante do Rei dos Reis, as nossas deformidades e as nossas debilidades, ninguém mais vê. Não importa o quanto você tenha sido traumatizado, não importa o quão distante você tenha ido da presença de Deus, hoje o Espírito de Deus vai te alcançar, e você vai ser transportado deste lugar, o lugar da insignificância, para estar diante dele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e você vai se assentar à mesa. Você pode dar um aplauso a Ele? Celebre esta festa nessa perspectiva poderosa de alcançar um milagre. A luz e a revelação da palavra inundando o teu coração. Deus quer fazer um milagre na sua vida. O nosso Deus é um Deus que faz milagres. Eu estava numa conferência, eram milhares e milhares de pessoas. Uma palavra que fora liberada
do altar alcançou meu coração, alcançou a minha vida e mudou a minha sorte, mudou não apenas a minha sorte, mudou a sorte da igreja, porque você foi alcançado por aquela palavra que eu recebi lá há 18 anos atrás. Provérbios 26:2 diz assim: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, a maldição sem causa não encontra pouso. Esta palavra foi ministrada, o pregador fez uma conexão, esta palavra com 1 Crônicas capítulo 21, quando Satanás incita o coração de Davi para que ele transgredisse aquilo que Deus havia ordenado. Olha só, se não há base, se não há legalidade, o diabo não pode fazer nada com você. Satanás incitou o coração de Davi para que ele contasse o exército. Deus havia dado uma ordem para que ele não contasse o exército, porque a confiança de Davi não era para estar na quantidade de soldados, de homens valentes que ele tinha. A confiança de Davi era para estar no Deus Todo-Poderoso, que muitos já tinham feito por ele. Então Deus dá a ele uma ordem: não conte o exército. Satanás vem, desperta os sentimentos de Davi. É assim que ele faz. Fez assim com Eva. Eva foi despertada nos seus sentimentos para transgredir aquilo que Deus havia falado. Satanás sempre vai procurar despertar em nós um sentimento para transgredirmos a palavra. Só assim ele pode plantar uma base para agir e para operar, impedindo assim que nós desfrutemos da presença de Deus, e não apenas da presença de Deus, do agir de Deus nas nossas vidas. Esta noite é uma noite de libertação na nossa vida financeira, é uma noite de libertação dentro da nossa casa, no contexto da nossa família. Por quê? Porque há um caminho de volta aberto. Quando Davi foi confrontado, e é interessante porque quando Davi transgride, ordenando que contasse o exército, em 3 dias, diga 3 dias, em 3 dias abriu-se um portal de maldição. 70 mil pessoas foram feridas em Israel. 70 mil pessoas pereceram. Davi vai ser confrontado pelo profeta, e Deus dá a ele 3 oportunidades, e ele escolhe. E o profeta diz a ele: então você vai à eira de Araúna, o Jebuseu, e oferece ali um sacrifício ao Senhor. Araúna, ele vai à eira, Davi vai à eira de Araúna para oferecer o sacrifício. E quando ele vai a Araúna vem ao seu encontro e diz: o que o rei veio fazer? O rei disse: eu vim oferecer um sacrifício ao meu Deus. Sabe o que ele disse? Aqui está tudo o que você precisa. Oferece o teu sacrifício. Aqui estão os animais. Aqui está a eira. Aqui está tudo o que você precisa para oferecer um sacrifício ao Senhor teu Deus. Davi disse: não é assim não. Eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus algo que não me custe nada. Olha o que Davi disse: eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus algo que não me custe nada. Eu quero pagar o preço que tem que ser pago pelo sacrifício. Ali Deus ministrou meu coração. Queridos, nós vivíamos dias de limitações financeiras extremas. Nós como igreja, nós não tínhamos na igreja um gabinete onde eu pudesse atender pessoas, ou mesmo ter um momento de oração privado. Naqueles dias nós não tínhamos recursos para comprarmos um ar-condicionado de 7.500 BTUs, o menorzinho, para colocar numa sala. Mas eu ousei ministrar ali uma oferta com este propósito. Eu já tinha orado, já tinha jejuado, já tinha ungido gasofilaço e nada tinha mudado. Mas aquela oferta, uma oferta, pode mudar o nosso destino. Muita gente vê o que nós temos colhido, e muitas vezes por aquilo que colhemos somos até criticados e incompreendidos. Mas a nossa colheita é fruto das sementes que nós plantamos. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Se você semear, você tem o direito à colheita. Eu me lembro aqui quando nós lançamos o desafio para a compra deste prédio. Muitas pessoas se moveram na entrega dos seus carros. Foram 5, 6 ou 7 carros.
Pessoas se moveram entregando apartamentos. Parecia uma loucura, parecia. Mas todos aqueles que plantaram sementes naqueles dias, se olhar para trás, vão poder ver o lugar alto que Deus tem estabelecido. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Porque é assim que Deus age. Nunca vou me constranger de ministrar esta verdade. Isto é reforma. Este é o tema que Deus nos deu para a festa lá em Jerusalém, em tabernáculos. Agora celebrando a festa de Hanukkah. E todo ano que vem vamos nos mover nesta direção, reforma. Eu estava pensando, imaginando e vendo assim, quando você entra num ambiente tomado por poeira. Não sei se você já viu quando você já fez isso. Sopra assim e sai a poeira e você começa a enxergar as coisas. Esse sopro vai vir sobre o seu coração, sobre a sua alma, vai inundar o teu ser, e a poeira vai ser tirada, e a luz vai brilhar no teu interior, e você vai entrar nesta nova dimensão. Diga: eu recebo, eu tomo posse. Uma oferta, queridos, pode mudar a nossa sorte. Pode mudar. Satanás vem e diz assim: não é bem assim. Não é bem assim. Foi exatamente isso que ele fez com Eva. Quando Eva decidiu bater um papo com a serpente, a serpente disse assim: olha, essa conversa não é bem assim. Sabe por que Deus falou isso? Porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai se tornar igual a Ele. Ó, o papo da serpente. Então a serpente vai dizer: isso não é bem assim. Mas isso está claro na palavra. A lei da semeadura. Gênesis diz: enquanto a terra durar, não deixará de existir plantio e colheita. Plantio e colheita, noite e dia, calor e frio, o inverno e o verão. Enquanto existir a terra, preste atenção, meu irmão. Enquanto existir a terra, esta lei é irrevogável, imutável. A lei da semeadura. Não se deixe enganar, creia. Nós não ministramos oferta ou dízimo para termos mais, não, simplesmente para que você possa ser abençoado. Outro dia uma pessoa disse assim: apóstolo, olha, eu estou para ganhar milhões e milhões. Falou assim: uma coisa assim, em termos de dinheiro, é muita coisa. Falou: você nem vai precisar mais ministrar a respeito de dízimo. Olha, você vai poder passar muitos anos sem nem ministrar ou dar oportunidade para as pessoas ofertarem. Ei, e o princípio? Quem empobreceu o povo é? Você pode entender isso? Vou dar um sopro sobre você, e o teu entendimento vai ser aberto. Júnior, vem para cá. Vou dar um sopro mesmo. Você vai receber a revelação, o entendimento, e Deus vai te estabelecer numa nova dimensão. Quero dar um testemunho. Vem cá, pastor Zailton. Ele nem esperava um negócio desse. Esse aqui é meu sobrinho. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dele. Um dia, quando nós começamos a nossa caminhada de chamada de ministério, eu recebi uma visitação das trevas tão forte. Eu disse para ele assim: olha, eu não suporto mais viver assim, só no ministério. Naqueles dias eu não tinha salário. Não tinha salário. Eu tinha uma ajuda de custo. Eu abri mão de uma empresa. Eu disse para ele assim: eu vou voltar aos negócios seculares. Ele olhou para mim e disse assim: Deus te chamou para um ministério? Ele chamou. Deus te pediu a sua empresa? Eu falei: pediu. Ele falou: então nunca mais dê esperança para o diabo. Olha que coisa tremenda. A partir dali eu me posicionei. Mas eu dei um testemunho, eu tenho dado um testemunho, o pastor Jair, quando Deus falou para você entregar a sua casa. Você se lembra disso? Deus disse para ele: entregue a sua casa. Ele tinha vendido a casa, estava com o dinheiro guardado. Deus falou: entregue como uma semente. Ele entregou uma semente, a semente de uma casa. E Deus disse para ele: você vai colher em casas 100 vezes mais. Falou ou não falou isso? E Deus tem feito isso ou não tem feito? Deus tem feito. Sabe onde era a casa que ele semeou? Ele semeou uma casa lá no Novo Minas Gerais. É Novo Minas Gerais aquilo ali?
Novo Minas Gerais. Hoje essa criança aqui mora lá no Dama. Mas não é só isso. Quantas casas, na verdade ele trabalha no tribunal, mas no Tribunal Regional Eleitoral, cargo executivo, e mesmo trabalhando ele começou a construir casas. Quantas casas você já construiu? Você lembra? Perdeu as contas, mas eu tenho certeza que vai passar de 100. Se não chegou, vai chegar e vai passar. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Deus te abençoe, viu? Deus é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Deus se move não num ambiente onde tem necessidades, Deus se move num ambiente onde há expressão de fé. Deus é muito lindo, Deus é muito maravilhoso. O Senhor excede o entendimento humano. Quando você ver o seu irmão prosperando, se alegre, viu? Não se entristeça não, se alegre. Se possível, vai lá, compra uns fogos assim, solte, está prosperando, estou alegre por ele, porque você vai poder colher. É assim que acontece. Se você fica lá dando emburradinho em posto, igual o irmão do filho pródigo, olha só o que ele recebeu. O irmão do filho pródigo, ele vem para o pai dele e fala: ei, para mim nada, nem um cabritinho. O pai diz: meu filho, tudo é teu. Tudo é teu, tudo é teu. Eu quero dar a oportunidade para você semear, e eu quero compartilhar desta unção que Deus tem derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Tudo que Deus tem feito na minha vida, e olha que Deus tem feito coisa boa, hein? Deus me deu uma família maravilhosa. Estamos completando, que dia é hoje? 19? Hoje 19, dia 21, segunda-feira, estou completando 30 anos de casado. Isso é maravilhoso. Tem coisa mais preciosa que isso? Deus me preservou, me deu 2 filhas lindas, Rebeca e Rafaela. Rafaela está cada dia mais bonita. Fica em pé, Rafaela, um pouquinho, filha. Ninguém vai conhecer a Rafaela, é mistério de Deus. Deus te abençoe, filha. E nos deu o Aldo fez uma pequenininha cirurgia para uma correçãozinha que precisava ser feita. E agora está vindo o netinho Levi Benício. E hoje está fazendo 5 meses que a Rebeca está grávida. Não é maravilhoso? Eu pedi pelo menos 3, 4 de cada uma, para poder a família crescer bem. Mas vai ser exatamente conforme o plano de Deus, se a gente não impedir, lógico. Mas esse é o meu sonho, o sonho do avô. Eu disse assim: olha, estou preparando essa nova geração, e Deus está levantando uma geração tremenda mesmo. Temos muitos líderes, jovens pastores que Deus está levantando, líderes na geração 9.14, líderes na rede de jovens, que vai dominar o mundo. Diga, vai mesmo. Amém? Essa é a minha missão. E eu disse assim: olha, mais alguns anos. E alguém diz: vai demorar, a gente passa o bastão. Mas enquanto eu estiver com força e saúde. Estava pensando ali, eu não me lembro um dia que eu fiquei em casa porque estava doente, nesses 24 anos de ministério, não me lembro. Estava com dor de cabeça, deu uma unha encravada. Não existe, não lembro. Não tem esse negócio. Não lembro. 24 anos de ministério, não lembro o dia que eu fiquei em casa porque eu estava com a gargantinha um pouquinho do freio. Não, meu irmão, tanto de um jeito, no tanto, estou levantando, estou indo. E estou ali, estou sem unção. Quando eu subo no altar, daí a unção chega e resolve tudo. Curva a sua cabeça. Quero orar pelas suas finanças. E o que Deus tem feito na minha vida, Deus vai fazer na sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te bendizemos por esse tempo profético, celebrando a festa de Hanukkah, que encerra o tempo, um tempo de trevas, tempo de escassez, tempo de escravidão, tempo de privações, e que vem este novo tempo. Nós nos posicionamos, ó Deus, assim como fez Judá Macabeus com a sua família, para tirar a afronta que estava diante de Israel, consagrando o templo, rededicando. Pai Santo, nós nos colocamos no teu altar, o nosso coração nós apresentamos diante de ti,
Que as impurezas e as imperfeições sejam tiradas do nosso interior, para o louvor e para a glória do teu nome. Eu profetizo, receba a unção de prosperidade, que as cadeias caiam por terra, e que esta semente traga uma colheita abundante sobre a sua vida. Em o nome de Jesus, diga amém. Se você recebeu a palavra profética, se mova em fé. É a hora para você oferecer ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Se você precisa passar o seu cartão, temos os obreiros aqui do lado, e você pode vir ao altar para consagrar as suas finanças ao Senhor. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Galileu, Jesus.
declara esse nome nessa noite. Galileu. Declare o nome dele. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu. Eu me rendo, cante. Eu me rendo ao seu amor. Declare, igreja, declare. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Cante assim, ó. E Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai. Erga sua mão direita pro alto e cante com toda a sua força. Galileu, oh, Jesus, Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quero dar um presente para você. Quantos aqui gostam de receber presentes? Todo mundo gosta de receber presente. Quem gosta de dar presente? Se você tivesse o mesmo ânimo para receber, para dar, você ia receber muito presente. Mas a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. A Bíblia diz que a sanguessuga tinha algumas filhinhas, uma chamava dá. Nós temos as agendas da igreja, ficaram lindas as agendas. Temos aqui aqueles que investiram para que a agenda fosse feita, e você pode adquirir uma agenda dessa para você, ou para dar de presente para alguém. Como é importante você fazer as anotações daquilo que você ouve. Muito importante. Anote os textos, anote as frases, anote as palavras, depois leia, releia, leia novamente, até aquilo dar forma à sua vida. Então sempre tenha uma agenda com você. Está lá à disposição a agenda da igreja. Pode jogar? Vai machucar, né? Vou dar para alguém aqui do altar. Feche os olhos aí. Quem aqui é 12? Só tem 2 12? Deus que abençoe você. Tem mais 12 aqui, né? Diga, é bom ser 12. Nem sabe o que é 12, né? Eu quero fazer um convite para você que quer ir a Israel o ano que vem. 2 améns. Quantos gostariam de ir a Jerusalém? Amém. O primeiro passo é desejar ir. Depois você tira o seu passaporte. E mesmo antes de tirar o passaporte, fala com o pastor Clodoilson, que ele vai facilitar a sua vida. Apóstolo, mas o dólar, meu irmão, nós não nos movemos pelo humor do dólar. Amém? Tem gente aí que estava programando as férias, já está pensando em cancelar as férias. Ô esposa, não deixa não. Sabe por quê? Porque a mulher tem mais fé que o homem muitas vezes. O homem fica lá. Lógico que você não vai ser irresponsável, mas Deus vai proporcionar meios para você tirar aquelas férias maravilhosas, lá na casa da sogra, na casa do cunhado. Vai lá, não vai custar nada. Você tem planejado suas férias? Quantos planejaram as férias?
Planeje suas férias, meu irmão. Apóstolo, mas eu não estou tendo condições nem de chupar um pirulito. Planeje, apresente diante de Deus. Se você não colocar diante de Deus, não tem como fazer. Para o ano que vem, talvez você fale assim: olha, nem programei para esse ano agora. Agora nós vamos, pega a agenda, que tem um lugar para você fazer o planejamento. Coloca lá a data, o meu sonho de consumo para 2025, 2016, é tirar umas férias deliciosas com a minha família. Posso, mas e aí? É possível? É possível. Coloca lá na sua agenda: o meu sonho em 2016 é ir a Jerusalém. Coloca lá. Deus vai te levar a Sião. Você acredita? Mas você tem que dar o quê? Um passo. Quando Jesus falou para Pedro: vem, ele começou a andar por sobre as águas. Começou a andar. De repente ele viu o vento. Ele sentiu o vento. Ele viu as ondas. O que começou a acontecer com ele? Afundar. Tem gente que planejou: eu vou a Jerusalém. Quando o dólar fez assim, zzz. Hoje eu passei, eu estava no shopping. Falei: vou passar aqui na casa de câmbio para ver quanto dá esse endemoniado. Estava 4,27. Semana passada estava 3,92. Mas se Deus prover 3,92, Deus prover 4,27, não tem problema. Mas vai diminuir um pouquinho. Também não é muito saudável que diminua tanto assim também não. Chegando aí nos 2,90. Seria, olha, maravilhoso, né? Imagina, o dólar 2,90. Mas um dia nós profetizamos e o real ficou mais forte que o dólar. Aconteceu. Se a gente começar a orar mesmo, profetizar, meu irmão. Quem assistiu o filme Quarto de Guerra? Eu vi a minha sogra ali. Se a gente começar a orar, vai acontecer aquele negócio ali. A gente vai dominar o mundo. É assim mesmo. Então coloca lá na agenda: meu sonho para o ano que vem é ir a Israel com o meu apóstolo. E Deus vai te levar. Agora, se você ficar olhando o vento, você vai entrar debaixo de uma coberta e você vai ficar lá tremendo. Você está entendendo? Deus provê. Deixa Deus fazer. Parece meio esquisito mesmo a gente. Nossa, mas vem cá, como que é esse negócio aí? Será que é só para você que é apóstolo? Não, meu irmão, é para você. Ei, meu irmão, se eu contasse os milagres que Deus tem feito na minha vida, algumas pessoas não suportariam. Rinaldo, não suportariam. Semana eu estava com o apóstolo, falei para ela: pega a calculadora aí. Ela começou, queridos, é só Deus. Mas apóstolo, é para você o milagre. Deus tem um milagre para as suas finanças, acredite nisso. Eu não gosto de muito da igreja evangélica, porque fala muito a respeito desse negócio aí mesmo, desse negócio de dinheiro. Por isso que eu não gosto de ir lá. Como você quer viver? É pela fé, sua fé vai ser ativada e você vai viver essa dimensão. Tudo é pela fé. Então, se você deseja ir a Jerusalém, dê um passo de fé e não olhe circunstância. Não atente para as ondas. Siga em frente, não retroceda, e Deus vai te levar a Jerusalém. Dê um aplauso a Ele. Eu quero ler 3 textos. Pode projetar os 3 textos para mim? São 3 versículos para ministrarmos debaixo deste tema chamado reforma. Reforma não é uma chamada para a gente inventar coisa. Não é. Reforma não é uma chamada para a gente tentar inovar. Não. A chamada para a reforma, e a reforma em si, vem pela luz e o entendimento aberto. Eu estou falando no sentido da palavra. Não estou falando da reforma da sua casa, do seu guarda-roupa, nada disso. Todas as reformas que nós olhamos e vimos, encontramos na Bíblia,
no Velho Testamento, foram faixas de luz que vieram aos profetas, aos homens de Deus, para que no seu tempo trouxesse as verdades de Deus, para conduzir o povo de volta à palavra, para que este povo de volta à palavra pudessem viver todo o propósito de Deus. Eu fico imaginando o coração de Deus quando nós nos desviamos do propósito. Quando nós nos desviamos do propósito para o qual nós fomos gerados, formados, nós entristecemos o coração de Deus. Então, debaixo deste tema, desta chamada reforma, isso não nos dá o direito de torcermos a Bíblia dentro do nosso entendimento humano para achar que é assim, assim ou assim. Não, isso não nos dá o direito. Também a reforma não é uma chamada para voltarmos às tradições judaicas debaixo do farisaísmo, da doutrina dos fariseus ou dos saduceus. Não. Voltar às práticas que eles praticavam no contexto da religiosidade. Jesus veio e estabeleceu um marco. Depois o apóstolo Paulo vem e amplia para nós, igreja chamada gentios, esta luz tão extraordinária, que nos tira debaixo desta carga, deste jugo, de conceitos de farisaísmo ou de judaísmos. Então, a chamada reforma é para que os nossos olhos sejam iluminados, para que as verdades de Deus venham, subam ao nosso coração, para que a gente possa viver a plenitude do propósito para o qual nós fomos chamados. 3 textos. O primeiro texto é este: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o primeiro texto. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vimos aqui o propósito do Pai em Cristo Jesus. Segundo texto, Evangelho de João, dá para projetar lá? Capítulo 15, versículo 16 diz: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos designei. Diga comigo essa palavra: desígnio. É o propósito de Deus. Desígnio é o propósito de Deus. Vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas não termina aí a revelação do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, com um propósito, com um desígnio: anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo foi criado com um propósito. Existem propósitos que diz respeito às coisas naturais. Existem propósitos que diz respeito às coisas espirituais. Nós nascemos com propósitos nas questões naturais diferentes uns dos outros, mas nós nascemos debaixo da mesma chamada para os propósitos espirituais, e você vai poder entender isso. Reforma é trazer à luz o entendimento e voltarmos ao princípio da palavra. Para quê? Para que possamos viver tudo aquilo que Deus planejou, idealizou ao nosso respeito.
Quantos querem entender os desígnios de Deus? Todas as coisas foram criadas com propósito. Você já viu aquele gurizinho que estava comendo, e ele falou: boca foi feita para comer, boca foi feita para comer. Já viu aquilo? Não tem um videozinho assim? Boca foi feita para comer. Por que você come? Porque boca foi feita para comer. E o olho foi feito para quê? Para ver. E o ouvido foi feito para quê? Para ouvir. E o nariz? Para dar um cheirinho, né? As mãos? Para pegar, para tocar. Os pés? Para andar. A bicicleta, o carro, o avião, tudo tem propósito. Eu fiquei imaginando numa agulha, aquela coisinha esquisita, com a pontinha fininha, e tem ali um buraquinho que passa uma linha, criada com propósito. Eu fiquei imaginando, será que existe propósito para apendicite? Até o pelinho do nariz tem propósito. Tem propósito. A sobrancelha, cílios. Imagina, as mulheres, elas dão aquela crescida, daí melhora um pouquinho mais, né? Mulher tem muita vantagem. Mulher pode dar uma melhorada sempre. O homem, se for dar uma melhorada, vai falar: sei não, hein? Eu fiquei pensando na arruela. Você sabe o que é uma arruela? Arruela. Tem a arruela de pressão e tem a arruela lisa. Você sabia disso? Tem uma arruela chamada arruela de pressão. Tem uma arruela, você não sabe nem o que é arruela, né? Olha, tem a arruela lisa e tem a arruela de pressão. A arruela de pressão, ela dá mais sustentação, ela impede que o parafuso afrouxe. Tem a porca, tem o parafuso, tudo foi criado com um propósito. É o desígnio. A Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para um espetáculo? Não. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito. Para quê? Que propósito? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagina essa descoberta tão extraordinária quando se lê esse texto. João 3,16 é o texto áureo da Bíblia. Lutero se expressou e diz: este versículo é a miniatura de um evangelho, de tão importante que ele é. Essa é a expressão de Lutero, é a miniatura do evangelho. Tão importante que é esse texto. Deus tinha um propósito em enviar o seu Filho unigênito para morrer na cruz. Ele entra no cenário como Filho unigênito. Ele morre como Filho unigênito. Depois ele vai se tornar o primogênito, o primeiro de milhões e milhões e milhões e milhões que foram alcançados por esse desígnio do Pai em Cristo Jesus, através da sua crucificação. Então nós vimos aqui o desígnio do Pai em Jesus Cristo, no plano da redenção. Esta é uma verdade extraordinária que muita gente ainda não conseguiu perceber. Lendo as Escrituras não conseguiu entender. E por não conseguir entender, compreender, não desfrutam da salvação. E muitas vezes não entram no caminho que conduz à vida eterna. Se apenas esta verdade fosse revelada ao seu coração nesta noite, já seria suficiente para nós celebrarmos, exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Se apenas uma pessoa neste lugar que ainda não teve essa experiência do entendimento aberto para compreender esta verdade, tivesse o entendimento e a revelação, já seria suficiente para nós celebrarmos e celebrarmos e celebrarmos e celebrarmos, glorificarmos o nome do nosso Deus. Você pode dar um aplauso a Ele?
Há um desígnio da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Esta verdade, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, isso está claro dentro de mim e dentro de você. Tem alguém aqui que tem dúvida a respeito desta verdade? Isso é certo para você? Diga amém. Eu creio nisso. Agora, o segundo texto que eu li fala do desígnio, do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, depois que fomos alcançados por este Evangelho. Ele diz em João, o texto que foi projetado, João 16, 15 e 16: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha só, o desígnio de Deus e o propósito de Deus, depois que fomos alcançados por este Evangelho extraordinário e maravilhoso, que foi revelado a nós pelo Espírito Santo. Não fostes vós que escolhestes a vós mesmos, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mesmo antes, escute bem, mesmo antes de o nosso corpo tomar forma no interior da nossa mãe, já havia um desígnio da parte de Deus quanto ao propósito profético de Deus para cada um de nós. Nós vamos ter no nosso meio pessoas com habilidade para trabalhar em várias atividades profissionais, várias atividades, desde os serviços mais básicos de limpeza aos mais complexos. Isso é fundamental. Imagina se todo mundo fosse médico, se todo mundo fosse cientista, e se não houvesse ninguém para limpar as ruas. Imagina como seria. Então há um desígnio também para cada um de nós dentro da atividade que nós fazemos. Dentro da concepção humana, muitas vezes há um senso de desvalor para essas atividades chamadas mais básicas e mais simples, mas todas elas são dignas de reconhecimento e de recompensa, porque são necessárias. Então, dentro do contexto natural, cada pessoa aqui foi chamada para desenvolver uma atividade no mundo físico. Qual é a sua profissão? O que você faz? Mesmo as coisas mais simples, as coisas mais básicas, até as mais complexas, graças a Deus por cada atividade desenvolvida por cada pessoa na face da terra, porque é necessário. Mas escute bem, o que eu quero destacar para você, dentro dessa chamada reforma, é para que você tenha um entendimento que você foi chamado, separado por Deus neste tempo e nesta geração, com um propósito profético. Aí sim, se você absorver isso, mas eu faço uma coisa de cada vez, eu faço essa, eu faço aquela. Qual é a mais importante? As duas são importantes, mas você não pode negligenciar a sua chamada profética por uma chamada simplesmente terrena. A sua atividade terrena, ela é importante, ela é fundamental, e Deus fez assim, estabeleceu assim. Mas não basta você apenas compreender e entender a sua chamada para o desenvolvimento humano. Há um desígnio da parte de Deus dentro de uma chamada profética sobre a sua vida. Você pode entender isso? Eu e você fomos chamados na presciência de Deus, ainda em forma no ventre da minha mãe, da nossa mãe, como fora o profeta Jeremias. Antes que tivesse sido formado no ventre da mãe, já foi concebido, e as nações foi estabelecido como profeta. Essa é a nossa chamada, esse é o nosso desígnio. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa é a minha chamada, essa é a sua chamada. Diga assim comigo: para isso eu fui chamado. Esse é o segundo ponto do entendimento da revelação. O primeiro, entender e compreender o desígnio do Pai em Cristo Jesus. Mas a nossa chamada não para aí. Sermos ampliados no entendimento dessa proposta de reforma,
para que as cadeias da negligência desta chamada profética sejam quebradas em nós, e possamos entender a grande recompensa que vem da parte do Todo-Poderoso, quando nós decidimos cumprir a nossa chamada e o desígnio profético liberado da parte de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós compreendemos, e não apenas compreendemos, nos rendemos a esta chamada profética, nós vamos encontrar provisão plena em Deus. Escute o que eu vou dizer para você. Quando você compreende o seu desígnio, a sua chamada profética, e se submete a Ele, a provisão para você, mesmo que você vá para o deserto. Elias, Deus o chama e libera a palavra sobre ele, e o desígnio dele era estar onde? Num deserto. Lá no deserto havia provisão de Deus para ele. Quando você está no centro do propósito de Deus, há provisão de Deus para você, e provisão abundante, mesmo que você seja conduzido ao deserto. Quando você sai do propósito profético, você pode estar num palácio, mas você vai viver num lugar como num lugar árido. Um vazio toma conta do teu coração, e você é impedido de viver a plenitude. No centro do propósito, você tem provisão, mesmo no deserto. Fora do propósito profético, você sofre escassez, mesmo estando num palácio. Quando Deus nos chama, nos separa, e eu quero dizer aqui que todos nós fomos chamados e separados com um desígnio profético. Ele disponibiliza para nós recursos, todos os recursos que precisamos para desenvolvermos o nosso chamado profético estão disponíveis em Deus. Todos os recursos que precisamos, todos, estou dizendo todos. Ele nos dá graça, Ele derrama sobre nós a unção, Ele nos capacita com o seu poder, Ele vai abrindo as portas, e o propósito dele vai sendo estabelecido. Ele nos constitui como dispenseiros, Ele nos dá as chaves da dispensa, aonde tem provisão para sustentar, para alimentar as multidões. Deus deu a José as chaves da provisão quando ele estava no Egito. Ele vai para o Egito, nem compreendia direito aquele propósito, mas Deus estava naquele negócio. Deus o vai conduzindo. Como que pode? Deus planta nele a semente e o sonho, e ele vai sendo conduzido, ele vai passar por lugares áridos, desertos, prisões e outras coisas mais, mas vai chegar no propósito. E quando ele chega no propósito, no desígnio, Deus dá as chaves dos celeiros para prover a necessidade de toda a terra. Quem vive no propósito tem as chaves da dispensa de Deus para prover necessidades de pessoas que estão famintas, desesperadas, angustiadas no planeta Terra. Que esta verdade de Deus chegue ao seu coração. Muitas pessoas, mesmo em Cristo Jesus, estão tomadas de ansiedade, de preocupação com as coisas deste mundo e vivem perturbadas. Deus quer que você esteja conectado ao entendimento e à revelação. As chaves da dispensa de Deus, Deus confiou a mim, Deus confiou a você, e nós nos tornamos dispenseiros dos mistérios de Deus. Diga para o teu irmão aí: você se tornou o administrador dos tesouros de Deus. Como é importante nós conhecermos o propósito, mas muito mais importante é podermos viver o propósito. Entre a chamada e o entendimento, até a concretização do propósito, nós vamos ser conduzidos muitas vezes por lugares áridos. Vamos passar pelo teste e a prova do tempo. Existe um tempo de Deus para nos tratar, nos moldar, nos amadurecer, para que Ele possa confiar a nós as grandezas dos seus tesouros e dos seus recursos. Quando Deus chamou Abraão, em 9 meses ele poderia ter cumprido a promessa. Foram 25 anos de maturação. Quando Deus chamou Moisés, ele já estava com 40 anos.
ele vai viver mais 2 ciclos de 40. Quando Deus chamou Davi, desde a sua tenra idade, lá na casa do seu pai, cuidando das poucas ovelhas, ainda na fase da adolescência, por volta de, alguns falam 17 anos, outros 20 anos, até os 30 anos, ele vai se deparar com as adversidades da vida, para romper os limites e entrar no desígnio profético, que era se tornar o rei de Israel. Ele vai enfrentar a fúria de Saul, o desprezo. Ele vai se tornar como que um fugitivo, muitas vezes em cavernas, em vales, em montanhas. Mas ele vai trilhar um caminho e Deus vai moldá-lo para que ele pudesse viver o desígnio profético. Então, dentro da nossa chamada de desígnio profético, há adversidades, há guerras, há lutas. Eu disse aqui, eu já passei por ventos, tufões, furacões, tsunami, eu já vi o Satanás. Então por que você... Deus deu graça, porque se não fosse a graça, eu não estaria mais aqui. Nem eu e nem você. É a graça de Deus que nos preserva. É o favor de Deus, não é por merecimento, porque por merecimento ninguém chega a lugar nenhum. É o favor de Deus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus. Então há um tempo, o tempo da maturação. Todos nós nascemos com desígnio profético. Entenda isso. Adão, Deus estabeleceu, chamou, ele é a matriz de toda a humanidade. Deus o fez à sua imagem e semelhança com propósito. Sujeitar a terra, dominar a terra, crescer, frutificar, multiplicar. Quando Deus chamou o primeiro rei de Israel, Deus o chamou com um propósito profético. Deus deu a ele a missão de aniquilar com os amalequitas. Ele não cumpre o desígnio e ele é retirado do trono. Quando Deus chamou Jonas, Deus o chama para um propósito. Deus queria alcançar toda uma cidade. Toda uma cidade. Deus disse, eu tenho uma missão para você, alcançar a cidade de Nínive. Ele diz, Nínive não. Sabe por que ele não queria ir para Nínive? Porque Nínive não era uma cidade fácil. Era uma cidade de pessoas endemoniadas. O grupo ISIS dominava lá. Era assim. Matava gente. Eles construíam pirâmides com os crânios. Aquilo que a gente está vendo hoje lá no Oriente Médio, na Síria, um pedaço do Iraque. Nos dias de Jonas já existia. Eu falava assim, ô Clodoilson, eu tenho uma missão para você. Para onde que é? Eu tenho uma missão para você ir lá para Alepo, lá no Iraque. E aí, Ana, beleza? Topava na hora. Imagina um negócio desse. Nos dias de Jonas foi exatamente isso. O lugar que Deus estava mandando o profeta não era um lugar fácil. Era um lugar onde eles matavam mesmo gente. As barbaridades que a gente vê hoje já existiam naqueles dias. E ele falou, para lá não. Nem sempre a chamada se torna aprazível aos nossos olhos, mas quando nós nos submetemos a ela, a glória de Deus vem sobre nós, nos capacita e o propósito vai ser estabelecido. Ele pega o navio e vai para onde? Quer ir para Tarso. Fugir da presença de Deus, da chamada. Pagou a sua passagem. Ele vai para Jope, desce para Jope, no nível do mar. Entra no navio, desce para o porão. Mas o porão não era o limite. Ele vai parar no ventre de um peixe. Imagina, 3 dias e 3 noites. Você já tomou aquele ômega 3? Você toma o ômega 3? Eu vou falar uma palavra aqui, depois vocês cortam. Quando você arrota, desculpa. Quem está perto fala, o que está acontecendo? Que peixe é esse? Você já viu o ômega 3? Nunca viu, né? Imagina Jonas, meu filho, mergulhado no ômega 3. Não era nem ômega 3, era o excremento mesmo. Estava lá, mergulhado. Vai, meu filho, vai querer cumprir o propósito, o desígnio? Imagina, vem cá, o que era mais fácil? Estar lá no Iraque? Ou passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe?
Ele desceu aos fundamentos do mundo. As algas passaram pela sua cabeça, mais profundo do abismo. Quando ele estava lá, deu uma suspirada assim e falou: Deus, ó, estou contigo, pode mandar que eu vou. O peixe vem, dá uma cuspida, uma vomitadinha, coloca ele na praia. Mas não colocou na praia em Nínive, colocou em outro lugar. Vai mesmo? Daí ele vai para Nínive. O melhor lugar para você estar é no propósito divino, no propósito de Deus. E vou encerrar com o último versículo, que diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Escute bem o que eu vou dizer para você. Vós sois, está lá, a geração eleita. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, apenas alguns pouquinhos tinham o privilégio de exercer o sacerdócio. Pouquíssimos. Pouquíssimos tinham o privilégio na antiga aliança de exercer o sacerdócio. Na nova aliança, que o vento venha, tire a poeira e o entendimento seja aberto, para você entender que você foi constituído por Deus como geração eleita, sacerdócio real. Aí fala da nobreza. Não é qualquer tipo de sacerdócio, é a chamada universal. Há alguns círculos que não compreendem isso, que o sacerdócio é apenas para alguns especiais chamados por Deus. Na verdade, os dons do ministério, que são 5, não são todos que vão exercer dentro desta chamada e desígnio. Os 5 ministérios que está registrado em Efésios: apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. A Bíblia diz em Coríntios: são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres. E Paulo fala a respeito do corpo. Cada um de nós temos uma função. No nosso corpo há coisas que são indecorosas. A Bíblia fala a respeito disso, que a gente nem expõe, mas são importantes, são fundamentais. Mas que tenha na sua consciência, e todos aqui entendam a chamada, recebam a revelação: você foi chamado por Deus neste tempo, nesta geração, para ser exatamente isto: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você foi adquirido, não foi de graça não. Um preço foi pago por você. Não foi a prata, nem ouro, o sangue de Jesus. Para quê, meu irmão? Para quê? Para você ganhar dinheiro? Sabe o que é isso? Ó, preste atenção. Você foi alcançado por Jesus Cristo para ser isto, com propósito: anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pode aplaudir. Se nós parássemos, e olha só, se nós passássemos 24 horas nas esquinas bradando e falando, seria pouco por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Que essa consciência seja ativada em você. Você tem a sua atividade profissional, Deus te deu a habilidade e o capacitou, mas existe um desígnio profético sobre a sua vida. Não importa a profissão que você exerça, não importa a sua atividade profissional, há um desígnio profético da parte do Todo-Poderoso sobre você. Proclamar, anunciar as grandezas
daquele que nos chamou das trevas. Vem, Júnior, para cá. Daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está entendendo? Escute bem. Reforma é ter o entendimento aberto para compreendermos o plano, o propósito de Deus para nós. Escute o que eu vou dizer para você, atente aqui um pouquinho. O apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele discipula Timóteo. Timóteo diz: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo, ele intercedia por Timóteo, gerou Timóteo, e ele estabeleceu Timóteo como pastor. E Timóteo vai começar a desenvolver a sua chamada pastoral. E ele diz assim: Timóteo, preste atenção no que eu vou falar para você. Escute bem. Não te envolva com fábulas. Não te envolva com fábulas, genealogias. Isso não leva a lugar nenhum. Discussões teológicas vazias não nos leva a lugar algum. Só existe uma verdade, e a verdade é a minha verdade. Quem falou que a tua verdade é a verdade? Escute bem. Eu não sou o dono da verdade, mas eu prego simplesmente aquilo pelo qual eu fui alcançado. Se eu for além, eu estou pecando. Eu não vou pregar simplesmente porque o apóstolo René prega do jeito que ele prega, eu vou pregar igual ele prega. Não vou pregar. Se eu não fui alcançado ainda pelo entendimento que ele teve, eu vou devagar. E eu respeito, e tenho que respeitar e honrá-lo. Se Morris Cirulo foi alcançado por uma revelação que eu ainda não fui, eu tenho que respeitá-lo. Mas Paulo, ele diz: Timóteo, não se envolva com essas coisas. Vamos fazer uma mesa redonda e vamos fazer as discussões. Vai levar onde? Prega o evangelho. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. É o evangelho quadrangular. E ele vai voltar. Ei, dá para pregar esse negócio aí? É difícil pregar isso? O que é difícil, meu irmão, é ficar na baboseira. Teologia da prosperidade. Estava vendo, as pessoas são tão terríveis. Alguém diz assim: Kennedy Reagan morreu com câncer. Vê essa conversa fiada. E mesmo que ele morresse com câncer, porque ele cria na cura, não invalida a palavra de Deus que diz que Jesus levou as enfermidades. Ué, o camarada morreu no pecado. Jesus não levou o pecado, morreu, foi quando. Ué, e aí? Invalida a palavra? Não importa, todos nós vamos morrer, mas ninguém precisa ter câncer para morrer. Pode morrer. Dormiu, não acordou. O que aconteceu? Nem vi, estava do lado dele. Não deu nenhuma estribichada assim. Agora, se também for para o hospital, deve ter tido um pecado terrível. Tá lá. Meu irmão, para de besteira. Vai julgar as pessoas? Reforma é permitir que a luz, a palavra, inunde o nosso coração. Jesus disse assim: olha, vocês invalidam a minha palavra por causa das vossas tradições. A tradição é tão forte, olha a capacidade que ela tem em invalidar a palavra de Deus. Sabe, porque todos nós fomos criados num contexto de família, e as coisas vão se repetindo. A gente não sabe nem porquê. O avô fez, o bisavô fez, o avô fez, o pai fez, eu faço, o neto faz, o bisneto faz, e aí vai, e parece que é só aquilo. Imagina uma pessoa que mora numa ilha, parece que o mundo não existe mais depois da ilha. E alguém chega com uma proposta: olha, eu quero te tirar dessa ilha e quero levar para você. E a pessoa fica insegura. Aquela ilha dá segurança para ele. Está vivendo aquela vidinha lá, mas é a ilha dele. O que tem do lado de lá? Olha, é um mundo maravilhoso. Mas e aí, como vai ser? Vem para cá e você vai ver. Então existe um mundo em Deus. Que os seus olhos sejam iluminados. Primeiro, entenda que a salvação está numa pessoa.
se chama Jesus. Segundo, entenda que você foi chamado por Ele, comprado por Ele, para dar frutos, e esses frutos permanecerem. Entenda que você é geração eleita, sacerdócio real. Mas não é só para pastor, é para todo mundo. Compartilhar o evangelho é para todo mundo. Eu disse o quê? Para todo mundo. É para todo mundo. Nós, como igreja evangélica em Campo Grande, você vai nascer de novo, e você vai ser fundamentado nos princípios da palavra, no entendimento, até o arrebatamento, para poder compartilhar com autoridade a palavra que você tem recebido. Não ficar apenas nas suposições, firmado na rocha que é Cristo Jesus. É para isso que eu nasci. Você não nasceu para ser arruela, você nasceu com desígnio profético. Você pode ser médico, pode ser advogado, pode ser engenheiro, pode ser um trabalhador que trabalha nas ruas, limpando calçadas, trabalha dentro de uma casa, auxiliando e ajudando alguém. Você pode cuidar de crianças, você pode ser o que for, mas há um desígnio profético de Deus sobre você. Quantos querem se render a isso? Se coloquem em pé. Te ver no seu olhar a dor que ali sentias, como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz, cadê ele? Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, aleluia, Cristo reviveu, entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar, cante. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias, como troca por tão grande amor, te cravou
além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz, vida eterna e paz. Adora Ele com toda a sua força nessa noite. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Senhor. Levante suas mãos e declare: a cruz não pôde detê-lo. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós viveu outra vez. E novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Eu quero orar por você. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É impossível cumprirmos o nosso desígnio profético distantes de Jesus. É através dele que nós vamos entrar no propósito profético. Ele é o começo de todas as coisas. Preste atenção. Jesus é o começo de todas as coisas. Ele é o alfa, mas também Ele é o fim de todas as coisas. Ele é o ômega. A nova vida, verdadeiramente, para viver esse propósito, passa por Jesus Cristo. Não tem como. Ouça isso. Não é a religião. Eu tenho uma religião, meu irmão. Não é a religião. Não é a religião. Quando a gente fala assim, muitas vezes algumas pessoas ficam ofendidas. Não é a religião que nos conecta a Deus. É Jesus. E Jesus não é uma religião. Ele é uma pessoa. Jesus morreu verdadeiramente na cruz por você. Algumas pessoas hoje, nesses dias, traz à memória um Cristo num presépio. É a memória de muita gente. Uma criança. Outros têm simplesmente o Cristo lá crucificado, sofredor. Ele vai além disso. Ele nasceu, Ele morreu, mas a boa notícia é: Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se Ele não houvesse ressuscitado, a Bíblia diz que vã seria a nossa fé. Ele triunfou sobre a morte, Ele triunfou sobre o inferno. E Ele está aqui. E Ele faz um convite para você dizendo: está cansado? Está oprimido? Está sobrecarregado? Venha a mim e eu vos aliviarei. Jesus é assim. O mundo é um mundo de ilusão. Algumas pessoas eu vou desfrutar o mundo. Que desfrutar o mundo? Só tem um jeito: com Jesus. Passar disso é dor de cabeça, é frustração, é desesperança, é angústia. Vida boa mesmo é com Jesus. Eu quero convidar você que quer entregar a sua vida para Jesus, para encerrar este ano e começar um novo ano na presença dEle, para ver o desígnio profético dEle se cumprindo na sua vida.
Talvez você tenha se distanciado. Eu me distanciei da igreja, mas não me distanciei de Deus. Preste atenção, meu irmão. Se não discernir o corpo de Cristo, não tem parte com Ele. É dura a palavra. Se você não conseguir discernir o que é o corpo de Cristo, dedinho não vive isolado, pezinho não vive isolado. É corpo. É corpo. Não tem como. Esse é o princípio, isso é a luz, essa é a revelação, isso é a reforma. Tem hora que a unha encrava. Você não corta o dedo, joga fora. Arruma a unha. Não é assim? Tem hora que você acorda, você tem que ir lá. Você nem se conhece. Fala assim, vem cá, ressuscitou dentre os mortos. Você não te deixa. Você vai no banheiro, fecha a porta. Quando chegar alguém, fala, vem cá, quem passou por aqui? E aí? É gente. Você precisa de Jesus. É assim. Você não diz assim, ai, que negócio é esse? Eu vou deixar o meu corpo. Agora não estou aguentando meu corpo, está esquisito. Ninguém deixa corpo, meu irmão. Então ninguém deixa a igreja. Ninguém deixa a igreja. A igreja é um lugar onde estamos sendo aperfeiçoados. Tem vezes quando a gente se frustra com alguém, alguém mente para você, alguém te engana, pede emprestado, não paga, mas você não vai sair da igreja. Tem gente que sai da igreja por causa de uma cadeira. Sentou no meu lugar. E aí? É luz, é revelação, é reforma. Diga reforma. Primeiro lugar, quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém aí? Amém, amém. Tem mais alguém? Eu quero entregar a minha hoje, novamente. Eu quero orar por você, que é entregar mesmo. Olha, é assim que eu quero ficar com Ele. Então levanta sua mão direita assim. Pode levantar. Amém. Vamos lá, levanta a mão. Eu estou com a minha levantada faz hora. Diga assim, nesta noite eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu declaro que Ele é o meu Salvador. Diga, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o meu Salvador, mas a partir de hoje Ele é o meu Senhor. Eu me submeto a Ele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim, independentemente de lutas, de problemas, eu me rendo ao Senhor. Dê um aplauso a Ele. Aleluia. Agora eu vou fazer a próxima oração. Quantos tiveram um entendimento ampliado dentro da chamada? A minha oração é para que Deus cumpra todo o desígnio dele e o propósito dele na sua vida, completo. Amanhã nós vamos seguir na palavra. Você olhou para cá e talvez você diga assim, vem cá, por que essas luzes não estão todas acesas? Apenas algumas, é assim mesmo. Porque a revelação é gradativa, mas vai se tornar a luz perfeita dentro de você. Amém? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até dia. Amanhã as lâmpadas estarão todas acesas. E você vai receber mais revelação. A gente vai continuar nessa palavra, nesse tema. Teremos duas reuniões amanhã. Às 17 horas tiramos o culto das 10. E às 19 horas 2 tempos de celebração, mais 2 tempos de festa. A festa continua. Quantos querem viver o propósito de Deus aqui nesta terra? Levante a mão. O propósito profético. Então levante as suas mãos aos céus. Eu quero orar por você. Se tiver alguém aí que não está como levantado, pega no braço dele, ajuda ele a levantar, meu irmão. É assim que tem que ser. Todos nós. Eu quero viver. Você quer viver? Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a minha vida e a vida da minha casa, a minha família. E eu coloco diante de Ti, ó Deus, cada discípulo, cada pessoa que entrou neste lugar. Que o Teu propósito se cumpra integralmente nas nossas vidas. Que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua vontade. Que o óleo fresco desça sobre a Tua cabeça. Que as cadeias e os grilhões das trevas sejam quebrados. A unção que despedaça o jugo venha sobre Ti. Seja cheio da virtude e do poder do Espírito Santo, para viver a plenitude do propósito. Eu te abençoo em o nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Eu preguei a metade da palavra. Amanhã a gente conclui. Então se você não perdia por nada.
17 horas, 19 horas. Escolha um horário. Ah, eu só quero meia sessão, então venha às 17 horas. Estou brincando. Vai ser a sessão completa, tá bom? Vai ser completa. Pode vir às 17 horas se você quiser, que você vai receber tudo que Deus tem para você amanhã. E as lâmpadas serão acesas na plenitude. Se assente aí um pouquinho. Olha só, há uma promessa da parte de Deus, que Ele diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Quem disse isso? Deus. Você crê na Bíblia? Deus nos dá pastores, constitui pastores segundo o coração dele. É promessa de Deus. Não somos nós que nos escolhemos. Se bem que a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Quando Deus me chamou para o ministério, eu confesso que eu tremi. Eu não tinha coragem. E eu disse não. Eu queria ver uma cidade transformada, eu queria ver uma cidade impactada. Era o desejo do meu coração. O desejo do meu coração era estar ao lado de um líder que pudesse influenciar a cidade, ajudar outros pastores dentro das suas chamadas. Este era o desejo do meu coração. Eu queria ser um empresário bem-sucedido para sustentar uma igreja, investir no ministério. Estou confessando isso de coração, não estou inventando moda aqui não. Estou dizendo a realidade que era. Eu jamais imaginava na minha mente que eu seria um pastor, mas queimava dentro de mim a conquista da cidade. Nós orávamos intensamente, não para sermos pastor ou nos tornarmos pastores. Nós orávamos para que Deus trouxesse um avivamento sobre a cidade, sobre a igreja. Era a nossa oração. Nós queríamos fazer parte de uma igreja que todos pudessem olhar e dizer assim: olha que coisa extraordinária e maravilhosa, eu quero fazer parte desta igreja. Não no sentido de nos tornarmos vaidosos, orgulhosos, não, porque nós queríamos ver vidas salvas, vidas alcançadas. Deus despertou o pastor Hélio nos Estados Unidos e disse: vá a Campo Grande, eu tenho uma chamada para a vida do Edmilson. Mas antes dele vir, o pastor Aldo de São Paulo tinha sido convidado para assumir a igreja. E quando ele estava ministrando na igreja naqueles dias, o Espírito Santo disse a ele: a visão da igreja eu estou dando para o Edmilson e para a Marisa. E o sonho dele era vir para Campo Grande. Era um jovem pastor, cheio de Deus. E ele fomos para casa. No outro dia de manhã ele me chamou a Marisa e disse: eu não venho mais para Campo Grande. Aquilo foi um choque para nós. Tudo que nós queríamos era um pastor. Ele falou: Deus falou comigo ontem, na hora que eu estava pregando, e hoje de manhã, que os pastores da igreja serão vocês. E eu disse: não, eu não quero isso para a minha vida. Depois Deus chama o pastor Hélio lá nos Estados Unidos: vá a Campo Grande e separe o Edmilson para o ministério. E quando ele veio, eu relutei muito, mas Deus ministrou meu coração. Assim como ele chamou Davi, era o menor na casa dos seus pais. Os outros irmãos de Davi tinham perfil para ser rei, e olhando no natural, Davi não tinha nenhum perfil para ser rei. Naqueles dias nós tínhamos pessoas na igreja que faziam parte da equipe, que tinha formação de seminário teológico. Eu me lembro do meu primeiro batismo, como fomos batizar, foi lá em Ribas do Rio Pardo, numa fazenda. Eu me lembro, a pastora Neuza, minha sogra, chegou no meu ouvido assim e falou: você sabe fazer batismo? A senhora lembra disso? Nem lembra, né? Tem coisa que a senhora não lembra, né? Mas eu lembro de tudo. Ela chegou assim para mim: você sabe batizar? Eu falei: o Espírito Santo vai nos ajudar aqui. Começou assim. Então é Deus que separa. Ouça o que eu vou dizer. Eu sei que temos pessoas aqui na igreja que têm um coração de pastor, amam vidas, já traz algumas marcas, mas vai chegar o tempo certo.
Eu sei que quando chegamos na expectativa da festa, alguns coraçõezinhos, será que agora é minha hora? Eu tenho tido muito cuidado em não impor as mãos precipitadamente, sabe para quê? Para não trazer uma carga e um peso onde a pessoa vai poder absorver aquilo e muitas vezes não vai suportar. Nós temos pessoas na igreja que tem uma chamada pastoral. Temos pessoas na igreja que têm chamadas apostólicas. Eu estou querendo mandar alguns para lá, para a África. Para o Iraque. É chamada apostólica. Estou brincando. Mas no tempo certo, escute bem o que eu vou dizer para você. Você vai receber a unção no tempo de Deus. E este é um tempo de Deus para derramarmos o óleo e o reconhecimento diante da igreja na vida do Irineu e da Adriana. Eu gostaria que vocês viessem para cá. E eu quero convidar a apóstola e quero convidar os meus 12 e as 12 da apóstola para que pudessem vir para o altar. Venha. Eu sei que o Irineu e a Adriana recebem esta unção com muito temor. Eu tive uma conversa com eles. E é assim mesmo, Irineu e Adriana, que tem que se receber. É assim mesmo. Estar no altar para ser ungido não é um momento comum. Quando nós olhamos para a Bíblia, no capítulo 13 de Atos, na igreja ali de Antioquia, havia alguns profetas e mestres. E o Espírito Santo disse: apartai-me, deu os nomes para o ministério apostólico, dentre eles Paulo, que era Saulo. Eu sei que quando recebemos esta chamada, somos impactados e o temor vem no nosso coração. Quando recebemos a chamada, somos impactados e há um temor que invade o nosso ser. A Bíblia diz para nós não impormos as nossas mãos precipitadamente e também não separarmos pessoas neófitas. O que é um neófita? É um novo na caminhada. Irineu e Adriana estão conosco há 18 anos. 18 anos. Eu tenho visto o que Deus tem feito na vida do Irineu e na vida da Adriana. A Adriana, Deus tem dado a ela habilidade, capacidade para evangelizar e cuidando de gente. O Irineu na sua perseverança, na sua firmeza, no cuidado e no zelo com a palavra e com a doutrina. E aprove a Deus eles estarem hoje aqui no altar, na festa de Hanukkah, a festa da dedicação, a festa do milagre, para serem legitimados, ungidos como pastores do rebanho que não é nosso, é do Senhor. E eu gostaria que a igreja toda se colocasse em pé. Vocês podem se ajoelhar. E eu gostaria que vocês começassem a orar e a profetizar sobre a vida deles. Te adoramos, ó Pai, te bendizemos por este tempo precioso. Seja engrandecido, ó Pai, o teu nome. Santificado, santificado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai, glorifica o teu nome, exalta o teu nome através da igreja. Ó Deus, eu sei que a chamada pastoral, a chamada para o ministério é a graça do Senhor derramada sobre nós. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos separou para este tempo, para esta geração. E aqui estão os teus filhos diante do teu altar, como sacerdote, como profeta, como apóstolo. Eu derramo o azeite sobre a tua cabeça, Irineu, a unção e o revestimento e o poder do Espírito Santo. Recebe, Adriana, a unção, o revestimento, a capacitação do Espírito. Que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, venha sobre a tua vida. Que o Senhor te capacite, que o Senhor te fortaleça,
que o Senhor te renove, que o Senhor te preserve, que o Senhor os encha de sabedoria, habilidade, graça para apacentar o rebanho do Senhor, conduzindo o rebanho às águas tranquilas, ao lugar do refrigério, aos pastos verdejantes. Santo Espírito, não é a nossa capacidade, a nossa destreza que nos leva ao êxito, mas é a mão e o favor do Senhor. Que nunca falte, Irineu, o favor de Deus sobre a tua vida. Que nunca falte, Adriana, o favor de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, envolvendo toda a descendência. Eu abençoo primeiro a tua casa, a tua família, a tua descendência, e através da tua casa, da tua família e descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu os declaro legitimados, ungidos, pastores do rebanho do Deus Todo-Poderoso. E a igreja diz amém. Autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho e o arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor. Estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. O dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho e o arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. A cada um de nós, Deus tem dado um dom. Se Deus aprover a Deus separar você, vai chegar o seu dia, vai chegar a sua hora, não tenha dúvidas disso. Eu sei que muita gente aqui sonha, e eu fico feliz por isso. Como é bom ver pessoas sonhando com o ministério. E você possa sonhar mesmo. Não desista da tua chamada. Amanhã nós seremos mais ampliados, às 17 horas ou às 19 horas. Que esta agenda seja a sua prioridade dentro desta chamada de Hanukkah. Deus que te abençoe, um beijo do coração. Shalom.